Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu convido os irmãos a uma leitura a partir do versículo 27 também. Capítulo 27, versículo de número 27 também. Nós somos... Quantos se encontraram podem confirmar com amém? Amém. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Podem se assentar. Muito obrigado. Como nosso amigo Kallen disse aqui, o livro de Atos é um livro muito interessante, pois nós podemos observar todo o início da igreja, todo o princípio dos atos do Espírito Santo. Aquele leitor que é bem assíduo na Bíblia Sagrada, fica evidente que Lucas, ele destaca dentro desse escrito 2 ministérios. Podemos observar claramente isso. 2 ministérios de pessoas são destacados aqui dentro. Quando abordamos uma leitura do capítulo de número 2 ao final do capítulo de número 11, ou melhor, o capítulo de número 13, podemos observar que Lucas, ele dá total ênfase ao ministério de Pedro. Pedro é muito solicitado por Lucas, muito destacado do capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo, até o final do capítulo de número 12. Quando observamos uma leitura do capítulo 13 até o último capítulo do livro de Atos, fica evidente a nós que estamos lendo que Lucas passa a dar ênfase ao ministério de Paulo, entendendo que, quando olhamos no capítulo de número 9, Paulo tem a sua conversão e entrada neste livro diretamente, mas só a partir do capítulo de número 13, com a igreja orando, e a Bíblia diz que o Espírito separa para si Paulo e Barnabé para a obra. A partir do capítulo de número 13, Paulo começa a ser solicitado por Lucas em seu escrito, e assim seu ministério é destacado. Paulo faz 3 viagens missionárias dentro deste livro. A primeira viagem missionária de Paulo tinha como principal foco as sinagogas como um ponto forte de evangelização. É interessante mencionar que é nesta primeira viagem de Paulo que acontece o famoso concílio de Jerusalém, ou o primeiro concílio da igreja. Paulo faz uma segunda viagem missionária. Essa segunda viagem tinha como principal propósito levar a Antioquia a palavra do Senhor. É interessante mencionar que é nesta segunda viagem de Paulo que acontece aquela famosa separação de Paulo e Barnabé. Paulo faz uma terceira viagem missionária dentro deste livro. Essa terceira viagem missionária não tinha como principal propósito as sinagogas, não tinha como principal propósito levar a palavra a Antioquia, mas essa terceira viagem missionária de Paulo tinha como principal propósito voltar confirmando tudo aquilo que já tinha sido estabelecido. Então Paulo volta nessa terceira viagem, confirmando todas as igrejas, pontos de pregação, todo o povo que já tinha se convertido. É nessa terceira viagem de Paulo que acontece uma nova subida de Paulo para Jerusalém. Acontece um tumulto, Paulo é preso, Paulo é levado até o Sinédrio, a corte religiosa dos judeus, depois ele é levado até Félix, o governador da província, e logo depois ele é encaminhado à prisão. É muito interessante quando olhamos toda essa síntese aqui, Paulo viajando, Paulo preso, todo o ministério desempenhado por esse homem. E eu penso que até aqui, até onde nós paramos aqui, Paulo já fizera tanto para Deus. Paulo se entregara de uma forma tremenda
Paulo fizera 3 viagens missionárias e agora aonde está o apóstolo? A Bíblia diz que está preso. Se eu fosse Paulo aqui, talvez dentro dessa prisão mesmo, eu diria para Deus, Deus, já fiz bastante, tá bom, encerro aqui. Mas Paulo é um homem tão interessante que, fazendo tudo isso no capítulo 23 e versículo 11 de Atos, dentro da prisão, a Bíblia diz que Deus fala com Paulo. E a palavra de Deus para Paulo não é parabéns, Paulo, você já fizera muito, descanse. Mas a palavra de Deus para Paulo dentro da prisão é coragem, Paulo. Coragem, Paulo. Deus só fala coragem para alguém que vai entrar em uma nova batalha. Deus não fala coragem para quem vai entrar em descanso. Mas Deus fala coragem porque sabe que vem aí uma nova etapa na vida de Paulo. Deus fala assim, Paulo, coragem, da mesma maneira que você foi testemunha minha em Jerusalém, em todo o livro de Atos, é necessário também que você seja testemunha em Roma. Paulo é enviado para Roma. Quando observamos o capítulo de número 27, inicia-se ali toda uma viagem de Paulo a Roma. Paulo agora, ele apela para o imperador e ele é enviado a Roma. Paulo aqui no capítulo 27, ele entra em 2 navios aqui até chegar em Roma. Primeiro Paulo entra num primeiro navio, que era um navio comercial proveniente de Adramítio. Depois Paulo desce desse navio e entra num novo navio que vinha de Alexandria. Esse novo navio ele vinha carregado de trigo do Egito e tinha como principal propósito chegar a Roma. Então o império, se aproveitando disso, tinha aproximadamente quase 300 presos para levar para Roma, incluindo Paulo que estava dentro. Ele se utiliza da viagem deste navio aqui e coloca os aproximadamente 276 pessoas, incluindo Paulo, que eram presos, neste navio. Inicia-se assim uma viagem. Esse navio aqui, o primeiro navio que citamos, ele vai velejar de Cesareia para Sidom, cerca de umas 69 milhas náuticas. De Sidom, ele toma uma rota direta para Mirra, na Lícia. Lá Paulo desce, adentra neste segundo navio, que foi embarcado em Mirra, carregado de trigo, aproximadamente 276 pessoas, prisioneiros. Inicia-se assim uma viagem. Em determinado momento, Paulo chega em um lugar chamado Bons Portos. Este segundo navio atraca-se. Paulo olha para o local, olha para os prisioneiros, olha para o capitão, olha para todos e diz assim: irmãos, amigos, senhores, é necessário que fiquemos aqui um tempo, porque o tempo não é bom. A Bíblia fala que o piloto, ou Júlio, que cuidava de Paulo ali, ele dá mais crédito ao que o piloto, ao que o homem que navegava ali, que tomava conta do navio, falava, do que ao que Paulo dizia. Inicia-se assim a viagem novamente. A Bíblia fala que um tufão de vento chamado Euroaquilão assolapa esse navio. Esse navio agora fica em pedaços. Este navio agora navega ao léu. Este navio agora não tem rumo ou destino, se eu posso dizer assim. Este navio agora está ao léu no mar. Inicia-se o versículo 27 dizendo assim: quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático. Perceba comigo, irmãos, a Bíblia está dizendo, e quando chegou a 14ª noite, estamos tratando aqui de 14 noites. Este navio sai de Bons Portos, e depois que este tufão de vento chamado Euroaquilão assolapa este barco, já passam-se 14 noites deste barco ao léu. 14 noites deste barco sozinho no mar, velejando sem rumo e sem destino. Ainda se tratássemos aqui de um navio que estava em um bom estado, ainda vamos lá. Mas a Bíblia diz que esse navio aqui, este barco, estava todo amarrado, todo cingido. Eles começaram a ver que o navio
começaram a ver que este navio iria afundar, e alguém disse assim: vamos desfazer de alguns bens. Então começaram a tirar mesas, cadeiras, camas, o próprio trigo se arranca do navio, para que este navio aqui conseguisse ao menos velejar ou permanecer sobre as águas. E passam-se aí 14 noites. 14 noites sem saber o que iria acontecer com eles. Noites sem destino, noites de apreensão, noites, ou melhor, longas noites de angústia. E eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui nesta noite: a confiança, onde estava pautada? Aleluia! Porque nós estamos falando aqui de um navio comercial, estamos falando aqui de 276 aproximadamente prisioneiros que não têm valor para Roma. Estamos falando de um navio aos pedaços, e Paulo dentro desse navio. A confiança aqui onde está pautada? A confiança está pautada aqui apenas em uma palavra de Deus para Paulo. Deus chegara a Paulo e disse assim: Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia! E é nisso que Paulo está pautando. É uma palavra que foi dita lá atrás. Paulo, Deus manda lhe dizer que Ele já deu todos para você, são seus. Ou melhor, Deus está dizendo assim: Paulo, ninguém morre desse navio, são teus. Mas uma coisa é ouvir uma palavra dessa e tudo começar a ir bem, evoluir. Passa-se um dia, a palavra está na mente. Passa-se 2 dias, a palavra está na mente. Passa-se 3, 4, 5, nada acontece. Amanhece e escurece, o navio sem destino. Até quando essa palavra tem valia? Aleluias. Já são 14 noites sem rumo, até agora nada. 14 noites sem resposta, até agora nada. Até agora nada. Qual é a busca aqui? O que eles buscam? O que eles estão buscando? A busca de todos aqui é por uma coisa. A busca de todos aqui é por terra firme. Se você perguntasse para qualquer um de dentro daquele barco: o que você mais quer? Ouro? Não. Prata? Não. O que você mais quer? Terra firme. Eu quero voltar a pisar de novo na terra. Então logo a busca aqui é por firmeza. Porque a firmeza ela traz confiança. Tendo terra firme, logo eu tenho confiança. Confiança em mim. Confiança nos meus atos. Confiança que eu posso andar. Confiança que eu posso pisar sobre a terra. Mas nas águas. Aleluia! Ou sobre as águas. Aleluia! A primeira coisa que eu perco é firmeza. E o que Deus quer com isso? O que Deus quer quando Ele tira a firmeza do homem? O que Deus quer quando Ele tira do homem a confiança em si próprio? Sobre as águas, a primeira coisa que eu perco é firmeza. Não tenho firmeza. A segunda coisa, não tenho confiança em mim, porque eu não ando sobre as águas. A terceira é que eu dependo do barco que eu estou. A quarta, eu dependo das pessoas que estão dentro do barco comigo. Eu posso não gostar, mas eu tenho que conviver. Aleluia! Tem que estar ali dentro. E quando Deus junta assim, Deus começa a ensinar algumas coisas para a gente.
Deus começa a ensinar para a gente que a gente não tem poder de fazer nada. Deus começa a ensinar para a gente as pequenas coisas valem muito. Deus começa a ensinar para a gente que o meu irmão tem um valor muito grande. Deus começa a ensinar para a gente que o barco que está me levando até a terra firme pode estar não lá, um lugar muito bonito de se conviver, um lugar não muito atraente, mas é o lugar que Deus me colocou para estar dentro. 14 noites. 14 noites, quase 300 homens juntos. O navio quase afundando, mas está junto. Está entrando água, mas está junto ali, está navegando. Vai, segura. Está quase afundando, amarra a corda aí. Mas tem um Deus no céu dizendo: Paulo, eu te dei. Paulo, eu te dei, segura as pontas, Paulo, porque é seu. Ninguém morre, independente da situação que está. Ninguém vai morrer aí dentro, Paulo, ninguém morre. Vai acalmando o povo, vai melhorar, Paulo, vai melhorar. O que eu não posso é parar de navegar. Não posso. Enquanto eu estiver no barco, eu tenho vida. Isso aqui é para alguém nessa noite aí, que já olhou para esse marzão aí e disse assim: aqui dentro eu estou passando fome, aqui dentro eu estou passando dificuldade, aquele irmão ali no barco que está comigo não gosta de mim, fala mal de mim, e Deus está dizendo: segura as pontas, porque enquanto você estiver nesse barco aí, você tem vida. Enquanto você estiver nesse barco aí, você está pautada em uma palavra. Enquanto você estiver nesse barco aí, tem uma palavra que diz: não morre, não. Ai, aleluias. A palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: navega. É nessa situação que você vai aprender o que é o amor. É nessa situação que você vai aprender o que é dar valor no teu irmão. É nessa situação que você vai aprender que Deus está contigo nos piores momentos. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda, eu gosto muito disso aqui, impelidos de um e outro lado. Algumas traduções dizem assim: batidos, outras falam impelidos, outras falam lançados, outras falam jogados. Lucas aqui está descrevendo e relatando o que ele quer dizer. Ei, nós fomos lançados de um lado para o outro. É isso que ele quer dizer. Lucas estava dentro desse navio, é isso que ele estava querendo dizer. Nós fomos lançados de um lado para o outro, foi isso que eu vi. Porque as noites, irmãos, de navegação nos fazem pensar claramente que estamos sendo lançados de um lado para o outro. As noites de tempestade da vida nos fazem pensar que a situação está jogando a gente de um lado para o outro. É isso que nós vemos. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo buscar firmeza. Só que às vezes não é firmeza que Deus quer dar. E eu
Eu digo para você aqui nessa noite, não busque firmeza, onde Deus está querendo dar direção. Não busca. Busca não. Busca não. Busca não. Não adianta querer firmeza onde Deus está soprando. Não adianta querer criar raiz aonde Deus está querendo levar. Porque a Bíblia diz aqui: batidos, impelidos de um lado para o outro. Essas palavras aqui, meu irmão, não significa que o navio estivesse sendo arrastado para frente, para trás, para o lado, para o outro. Porque quando observamos a história da navegação e o estudo da navegação, nós entendemos que nessas ocasiões tempestuosas aqui, a deriva se verifica, ou o navio somente vai para uma direção. Lucas aqui, quando ele escreve, Lucas é médico, ele não é marinheiro. Então, a visão do escritor aqui é que o navio estava de um lado para o outro. Mas o que estava acontecendo, sabe o que era? Que o navio estava sem governo humano nenhum. Era um navio sem piloto humano. Era um navio que o homem não tinha capacidade de guiar. Era um navio onde o piloto quis crescer e dizer: eu tenho um mapa e sei para onde eu vou. Só que o vento destruiu o navio. Esse navio aqui, Natanael, não tem governo humano. O homem olha para esse navio no meio de toda essa água e diz assim: estamos sendo levados de um lado para o outro. Só que na verdade aqui o vento está levando para uma só direção. É Deus dizendo: vai, vai. Porque eu pergunto aqui para vocês nessa noite: na bonança eu controlo o meu navio, quando está tudo bem eu controlo o meu navio, mas na tempestade quem manda é o vento. E eu digo aqui: quem controla o vento? Na bonança você controla, na tempestade quem manda é o vento, e só tem um que manda no vento: é Deus. É Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou te soprando. Eu estou te soprando. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: a sua única firmeza nessa tempestade se chama Deus. Deus. Não adianta querer buscar terra, não adianta querer criar raiz. Deus está dizendo: sou eu quem controla esse barco, e estou dizendo: vai! Arai calabaias. Oh. Você veio nessa noite aqui, não veio? Sem expectativa nenhuma, todo na tempestade, todo sem direção, e Deus está dizendo assim: estou te dando direção. Estou te dando direção essa noite aqui. Estou te dando direção essa noite aqui. O vento está batendo nesse barco, não está? Tem alguém aqui essa noite preocupada com a casa, preocupada com a família, e Deus manda eu te dizer nessa noite: da casa ninguém se perde. Da casa ninguém se perde. Pode até rachar o navio, pode até estar amarrado com corda, só que eu te digo nessa noite: ninguém vai morrer lá dentro. Eu estou soprando. Levante a sua mão aqui nessa noite. Tem uma força de Deus sobre nós aqui nessa noite. Oh, esse vento não é do diabo, esse vento é de Deus.
Ele está dizendo: vai, vai. Espírito Santo. Glorificado. Aleluia. Espírito Santo. Oh, eu sinto Deus aqui passeando no nosso meio nessa noite. Está tocando em alguém aqui dizendo: segura, segura. Eu estou querendo continuar aqui, mas o Espírito Santo está me dizendo: segura, 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 segura. Ninguém vai morrer, segura, segura. Foi eu que te coloquei nesse barco. Segura, segura. Eu levo ele para onde eu quiser, mas segura, segura. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um lado e do outro, isso aqui é muito rico, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Quando eu li esse texto aqui, eu me perguntei: como o marinheiro suspeita? Porque a palavra suspeita no nosso vocabulário dá a ideia de dúvida. Talvez seja uma meia certeza. Eu suspeito. Aí, 14 noites. Eles estão no meio das águas. Lucas fala assim: a gente está sendo levado de um lado para o outro, mas Deus está dando a direção. Aí de repente alguém se levanta e diz assim: suspeito, suspeito que estamos próximos de alguma terra. Quando olhamos o antigo manuscrito da Bíblia, o Códex de Vaticano, ele traduz essa colocação e diz assim: suspeitaram os marinheiros que a terra ressoava. Eu pensei: como assim? A terra ressoa? E nós começamos a compreender que quando um navio está se aproximando, logicamente, de alguma ilha, o rugido das ondas que se quebram contra a costa forma um som peculiar, que pode ser notado por ouvidos acostumados com aquilo. Então, quando alguém se levantou e disse assim: suspeito que estamos se aproximando da terra, quem se levanta para falar é quem está acostumado com o ambiente, quem está vivendo aquilo intensamente, quem está acostumado a navegar, quem está acostumado com o barco, quem entende de navegação, pois passou por muitas. Aleluias. Quem não está acostumado reclama. Vai vir a 15ª noite e a gente não saiu daqui ainda. Quem não está acostumado briga dentro do barco. Mas quem está acostumado fecha a boca e começa a ouvir. Fecha a boca e começa a ouvir. Começa a ouvir. Opa, o barulho mudou. O barulho não é de onda com onda. O barulho é de onda com pedra. O barulho é de onda com terra. Está chegando. Eu pergunto para você aqui nessa noite: você já consegue ouvir as ondas batendo nas pedras? Aleluias. Aleluias. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Fecha
fecha a boca para ouvir o ambiente. Fecha a boca para ouvir o ambiente. A terra está chegando aí. Espírito Santo. Alguém disse assim: lança o prumo. Está chegando. Estou ouvindo. Aí alguém diz: lança o prumo. Versículo 28. Lançaram o prumo. Acharam 20 braças. Tem que ter fé para lançar o prumo. Nós estamos falando de um navio todo rachado. Tem que ter fé para lançar o prumo. Porque senão afunda de vez. Lança o prumo. Acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. Acharam 15 braças. Acharam 15 braças. Porque tem momentos que você está perto. Aí Deus fala assim: faz um teste, vê onde você está chegando. Lança o prumo, 20. Passa um tempo mais na navegação. Alguém diz: lança o prumo, está chegando? Lança o prumo, 15. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: lança o prumo para ver onde você está. Lança o prumo para você ver onde eu estou te trazendo. Lança. Ontem era 20, hoje já é 15, amanhã é 10. Está chegando a terra. Posso orar para a igreja, pastor? Se coloca de pé, por gentileza. Aleluia. Lamanaia. Aleluias. Aleluia. Como está esse barco nessa noite, irmão? Como está esse barco nessa noite? Deus te trouxe aqui para dizer que está cuidando de você dentro dessa navegação. Deus te trouxe aqui para dizer que ninguém vai morrer dentro desse barco. Deus te trouxe aqui para dizer que está te dando direção nesse meio aí. E Deus te trouxe aqui para dizer para você se calar mais um pouco e ouvir mais. A regra é: cala, ouve, testa. Cala, ouve, testa. Cala, ouve, experimenta. Cala, ouve, experimenta. Quando cala, ouve, se aproxima. Cala, ouve, se aproxima. Cala, ouve, está chegando. Cala, ouve, está chegando. Cala, ouve, não reclama. Cala, mas ouve, está chegando, está chegando, está chegando. Eu quero orar por você nessa noite, Espírito Santo de Deus. É pelo poder dessa palavra, meu Deus, que estamos reunidos aqui nessa noite. Eu, na minha pequenez, Pai, só vejo pessoas e roupas. Mas o Senhor, que é grande, conhece corações aqui nessa noite. Conhece vidas aqui nessa noite. E eu acredito que essa palavra trouxe ânimo. Que essa palavra trouxe força. Só o Senhor sabe, Pai, como essa irmã está aqui nessa noite, ou estava aqui nessa noite, como esse irmão chegou aqui, mas pelo poder da Tua palavra, o poder da Tua palavra, eu acredito que esta palavra fortaleceu essa pessoa agora, fortaleceu a continuar. Receba a força de Deus aqui, receba a força de Deus aqui. Pelo poder dessa palavra, receba a força de Deus.